Oi? Continuando com esse assunto de que a espiritualidade não é iFood e que para a gente crescer a gente precisa estudar, focar, ter disciplina, se empenhar. Eu gostaria de contar para vocês como foi a minha experiência na oficina de oração e vida. Como eu falei para vocês, eu já tinha dado uma debandada, eu estava muito afastada da igreja, mesmo porque eu estava casada, tinha tido filho e o meu marido é ateu e eu fui me desligando. E um dia essa minha madrinha da Auriceia me chamou para fazer parte desse estudo chamado Oficina de Oração e Vida. E eu falei, ai, Dal, eu não quero não, eu não tenho tempo, eu tô sem carro, meu carro na época estava na oficina. Ela, não, mas eu te pego. Não, mas é à noite, eu tô cansada. Não, mas eu posso começar um pouco mais cedo. Enfim, a Dauriceia foi uma das pessoas que introduziu esse estudo no grande ABC, né, em Santo André, São Bernardo, São Caetano. E eu acabei cedendo. Na primeira vez que eu fiz a oficina, que demora aí uns 4, 5 meses, eu só causei. Tudo eu dava do contra. Tudo. Eu não sei como que a Dauriceia me aguentou, viu, gente? Porque eu era a rebelde sem causa. Mesmo porque esse estudo é conduzido por um frei franciscano, o Frei Inácio. E como todo frei franciscano, eu já tinha tido experiência com um anteriormente, que era o Frei Vitório, eles são muito, assim, a palavra me fugiu, muito enérgicos com relação aos estudos. Não tem mimimi, não. Ou é ou não é. E eu baguncei muito. Eu tinha lição para fazer, eu não fazia, tinha estudo, tinha livro para ler, eu não lia, enfim. Aí eu falei, sabe uma coisa? No final eu já comecei a achar que aquilo lá poderia fazer algum sentido na minha vida. Quando eu fiz pela segunda vez, aí eu resolvi me empenhar e conduzir aquele negócio de forma diferente. E aí eu vivi uma experiência, como eu falo para vocês, tudo na minha vida sempre vem de uma forma muito engraçada. Eu estava numa dureza total, estava ganhando muito pouco, eu precisava arranjar um emprego. E aí eu fui, falei, mas como é que a gente arranja emprego, né? Na minha época era jornal, né? Eu vou comprar um jornal, gente. Eu não tinha dinheiro para comprar aquele jornal. Mas como eu estava muito bem vestida, afinal de contas eu sou médica, né? E eu falei para a dona da barraquinha assim, olha, você me vende esse jornal, amanhã eu te trago dinheiro, que eu saí sem dinheiro e tal. E ela, na confiança, me deu o jornal. E tinha lá um único emprego na Intermédica, na entrevista era no dia seguinte. Bom, conclusão, eu falei, sabe uma coisa? Eu vou lá fazer esse negócio aí, vou fazer essa entrevista. Acabei entrando e aí eu passei a ter um tempo que eu não tinha para poder estudar, né? Foi a primeira vez que isso aconteceu na minha vida, depois aconteceu de novo recentemente. E eu trabalhava num lugar e que eu atendia muito pouco. Eu falei, o que eu vou ficar fazendo aqui 4 horas? Tinha que ter horário para sair. Sabe uma coisa? Eu vou estudar todas as coisas da oficina de oração e vida. E eu aproveitava aquele tempo para fazer o dever de casa, para ler os livros do Frei e para ler o Evangelho. Naquele tempo eu já tinha entendido a importância do tempo forte, que é um tempo que você tira de 30 minutos para rezar. E aí eu ficava trancada lá naquela sala. Mas, gente, que dificuldade. Eu li os evangelhos, eu não entendia nada. Eu li as coisas da oficina, eu não entendia nada. Quanto mais eu queria entender, mergulhar naquilo, mais dificuldade eu tinha. Mas olha como o universo faz tudo direitinho.
Um dia eu estava lá, trancada, de repente bateu na porta, entrou um médico e falou assim, minha filha, por que você fica trancada? Você não vai lá tomar um café com a gente, não vai fofocar com a gente? Eu disse, então, eu estou aqui envolvida com meus estudos. Aí ele falou, mas você está estudando o quê? Eu estou estudando Deus, mas Deus é muito complicado de entender. Gente, eu não sabia, mas ele estava substituindo um outro colega e ele era um pastor da igreja metodista. E aí eu arranjei um grande professor, porque eu estudava, eu não entendia. No final do período, a gente acabava assim por volta de 5h30, 6 horas. Quando eram umas 4 horas, ele aparecia lá na minha sala e falava assim, minha filha, fala aí as coisas que você não está entendendo, deixa eu ver se eu consigo te ajudar. E numa das primeiras vezes que ele foi lá na minha sala, eu falei assim para ele, olha, essa coisa de ser de Deus, de ser de Jesus, não dá não. Mas por que, minha filha? Qual que é a dificuldade? Não, esse negócio de que a gente tem que perdoar o inimigo, não, esse negócio aí é muito difícil para mim, não dou conta disso não, Que isso? Perdoar um amigo já é difícil, o inimigo é impossível. E aí ele me contou uma historinha que eu nunca mais esqueci na minha vida. Ele falou assim, minha filha, quando o caçador vai lá e pega um cavalo selvagem, ele tem muita dificuldade de disciplinar esse cavalo. Mas quando esse cavalo entende que o dono dele é a pessoa que mais o ama, que é a pessoa que mais vai cuidar dele, ele se curva diante desse dono e passa a fazer exatamente o que esse dono quer. É mesmo? E você é um cavalo selvagem. E você, quando for colocado no cabresco, quando você entender quem é Deus, que é Pai misericordioso, você vai fazer tudo que esse Pai quiser. E eu acho que não demorou muito, não. Mas eu fiquei envolvida ainda com a oficina de oração e vida uns 6 anos, mais ou menos. Porque aí eu fiz pela 3ª vez, aí eu fiz escola de formação. Escola de formação era uma maneira da gente poder aplicar aquela oficina para outras pessoas. E esse foi um grande divisor de águas na minha vida, muito. Se vocês têm algum lugar que vocês conhecem, que vocês têm a oportunidade de fazer, façam, porque me ajudou muito. Eu digo para vocês que a oficina foi a pedra angular do meu crescimento espiritual. E aí eu comecei a estudar muito, ler muito, me tornei guia, fui guia por um tempo e foi uma época maravilhosa. Mas aí teve uns acontecimentos na minha vida que eu estava trabalhando muito durante a semana e no fim de semana sempre muito tarefada com as coisas da oficina e eu precisei sair. Mas foi na oficina que eu aprendi a rezar. Foi na oficina que eu aprendi a necessidade, a importância do tempo forte. Foi na oficina que eu comecei a tentar aprender a perdoar. Foi na oficina que eu aprendi a beleza da palavra de Deus, que é a Bíblia. E eu fui muito feliz, porque a maioria das pessoas que buscam a espiritualidade tem uma relação muito ruim com a palavra, com a Bíblia. Eu não. Eu tive uma relação maravilhosa. Os livros do Frei me ajudaram demais. E então, através das oficinas, eu fiquei novamente, me liguei à espiritualidade e estudava e rezava para mostrar, mais uma vez, que a espiritualidade não é iFood, gente. Eu fiquei 6 anos dentro da oficina, mas só que de repente eu percebi também que aquilo não me satisfazia mais. Eu precisava de algo mais, eu não estava feliz, eu não estava com o meu coração pleno.
mas eu não tinha a menor ideia do que ia aparecer na minha vida. E eu vou contar para vocês depois. Então, se esse vídeo fez sentido para você, dê o seu joinha. A gente precisa da sua empatia para fazer esse canal crescer. E se você acha que vai ser legal compartilhar com um amigo, faça isso também. E até no próximo vídeo. Seja luz, leve a luz.